Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula de eclesiologia e hoje vamos falar a esperança cristã e o retorno de Cristo. Preste muita atenção. A esperança cristã, ela está firmada não em circunstâncias passageiras, mas na promessa certa de que Jesus voltará. E aqui é muito interessante, porque desde os primeiros séculos, a igreja ela viveu com os olhos voltados para essa bendita esperança. E essa bendita esperança é da segunda vinda do Senhor. Essa aula é importante porque estamos falando da igreja. E a igreja não pode perder a visão dessa esperança da vinda do Senhor. Eu me converti na década de 90 e era tão interessante. Os hinos que cantávamos na igreja, as mensagens, elas apontavam tanto para essa esperança. É verdade que a igreja precisa ter um equilíbrio. Ontem nós vimos da igreja como reino de Deus, levando a cultura do reino, levando essa transformação. Mas a igreja não pode olhar apenas para esse momento da história, ela tem que olhar também para essa esperança. Como também é errado a igreja olhar apenas para isso. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Mas a igreja sempre olhou para a promessa da volta de Jesus. Essa expectativa, ela moldou a vida dos apóstolos. Essa expectativa sustentou os mártires. Essa expectativa fortaleceu os crentes em todas as gerações. Então, como igreja, hoje, nós temos que ter essa esperança. Olha o que Jesus vai confirmar ao falar com os discípulos, e ele traz um conforto tão grande ao coração dos discípulos. João, capítulo 14, verso 1 ao 3, ele diz assim: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para estar comigo, para que vocês também estejam onde eu estiver. Então, quando a gente fala da volta de Cristo, quando falamos do retorno de Cristo, é a consumação da história da salvação. E ele virá para buscar a sua noiva. Nós já falamos da igreja como a noiva de Cristo. E essa é a esperança que precisa manter firmes o nosso coração em meio às tribulações. Olha o que Paulo diz, Paulo não, desculpa, Calvino. Calvino vai dizer nas Institutas 3, ele diz assim: nada é mais necessário para nós do que fixar os olhos constantemente no retorno de Cristo, pois somente essa esperança nos mantém firmes em meio às tribulações. Essa esperança precisa estar no meu e no seu coração. No meu livro A Igreja que Jesus Sonhou, eu escrevi assim: a igreja de Jesus não vive de ilusões passageiras, mas da viva esperança do encontro com o noivo. Essa esperança a mantém fiel, perseverante e apaixonada até o fim. Eu vou repetir. A igreja de Jesus não vive de ilusões passageiras, mas da viva esperança do encontro com o noivo. Essa esperança a mantém fiel, perseverante e apaixonada até o fim. Então não tem como eu pensar em igreja sem pensar na volta do noivo. Desse momento que ele vai buscar a igreja, buscar essa noiva que está sendo preparada para esse grande encontro. Talvez você esteja assistindo essa aula e você diz assim: pastor, eu quero me aprofundar sobre a volta de Jesus, eu quero me aprofundar sobre esse tema escatológico. Fique bem tranquilo. Você que vai continuar conosco do segundo ano do nosso seminário, e o segundo ano é para quem deseja a certificação, imagine, você vai ter aqui uma matéria chamada escatologia, onde você vai aprofundar, vai estudar as correntes de interpretações do Apocalipse, da visão escatológica, e vai ser tão precioso, porque você vai aprofundar nesse tema. Eu, particularmente, é um tema que eu amo muito, gosto muito. Mas vamos aqui
falar da promessa do retorno. Promessa do retorno. A promessa da volta de Cristo, ela é muito clara e ela é repetida em toda a Escritura. Então Jesus virá de forma pessoal, Jesus virá de forma visível e Jesus virá de forma gloriosa para buscar a igreja, para buscar a sua noiva. João 14:3, voltarei, então é Jesus falando, voltarei e os levarei para estar comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Entenda, essa promessa de Jesus, ela não é opcional, ela não é simbólica, é uma certeza que sustenta a fé da igreja. E tem sustentado a fé da igreja desde Atos, desde o início, e vai sustentar até o final. Wayne Grudem, ele escreve assim: a segunda vinda de Cristo é o clímax da história da redenção e o evento que dará início ao estado eterno. Então, essa é a expectativa. Nós precisamos viver como se Jesus estivesse voltando agora. Pastor, mas eu ouço tanto da volta de Jesus e ele não vem. Você e eu devemos viver como se ele estivesse voltando agora. E a Bíblia fala dos sinais da segunda vinda. Jesus vai descrever esses sinais que vão anteceder a sua vinda. A nossa geração tem visto esses sinais se repetindo, se repetindo. Lucas 21, capítulo 21, verso 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia, perplexa, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Se você ler Mateus 24, vai haver ainda mais detalhes. Detalhes de guerras. Eu te pergunto, tem acontecido guerras hoje? Não apenas uma, duas. Fomes, terremotos, falsos profetas, a pregação do evangelho a todas as nações. Olha essa ferramenta. Eu estou podendo chegar até você por meio dessa ferramenta. Tua pregação do evangelho nunca esteve tão fácil de levarmos a mensagem das boas novas. Então, quando esses sinais acontecerem, ele nos lembra que a história caminha para uma consumação, para um final. E é por isso que a igreja precisa estar vigilante. Então, não tem como pensarmos em igreja sem pensarmos nessa expectativa, nessa esperança da igreja do retorno de Jesus. E é nesse retorno de Jesus que está a esperança dos crentes. Então, a volta de Cristo é a bendita esperança do cristão, ou seja, a vida eterna, ressurreição e o reinado com Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha que texto que realmente traz uma esperança ao nosso coração. Martinho Lutero vai dizer assim: vivo como se Cristo estivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Olha essa frase de Martinho Lutero. Vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Irmãos, essa é a esperança. Ela não é passiva, mas ativa. Ela precisa moldar a nossa maneira de viver. Ela tem que moldar a nossa maneira de falar. Por quê? Porque se você perder isso, você começa a viver como aqueles nécios loucos, como a parábola das 10 virgens, que acha que o noivo não vai voltar. E os sinais estão aí para mostrar que ele vai buscar a sua noiva. E não é qualquer noiva, é uma noiva santa, pura, adornada, preparada para esse encontro belíssimo.
E é por isso que a igreja precisa estar vigilante e precisa estar preparada para isso. E Pedro vai nos lembrar que a volta de Cristo virá como ladrão, ou seja, ela vai vir de surpresa. 2 Pedro capítulo 3, verso 10 e 12. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O que Pedro nos ensina é tão direto. Nós precisamos nos preparar. E preparar-se é viver uma vida em santidade. É viver uma vida em fidelidade. É viver uma vida em missão. Sem deixar que a fé se apague. Sem nos desviarmos da verdade. No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi assim: uma igreja que perde a vigilância, perde a sua voz profética. Esperar um noivo é manter a lâmpada acesa e o coração desperto. Nós temos essa esperança, nós não podemos viver de qualquer jeito. Se nós somos igreja, a igreja ela está se preparando, ela está andando em santidade, ela está andando em fidelidade, ela está cumprindo a missão. Porque se perdermos isso, é como sal que perde o sabor. Ele não serve para nada. Ele não serve para nada. E aí eu preciso pensar, qual será o impacto do retorno de Cristo? A segunda vinda trará restauração completa e julgamento final. O Apocalipse 21:4 diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas a volta de Jesus será apenas para nos levar para estarmos com Ele, ali não vai haver morte, nem tristeza, nem dor? Sim. E quem é esses que estarão ali com Ele? A igreja. Mas também Ele trará justiça. 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, a volta de Cristo é o momento do acerto de contas. É o momento que Ele vai trazer justiça. É o momento que todas as nossas obras vão passar pelo fogo. É o momento que todos nós estaremos diante dEle. Não há exceção. Seja grande, pequeno, seja rico, seja pobre. Não há exceção. Então, a volta de Cristo, ela é um consolo para os fiéis. Ou seja, os fiéis estão aguardando e desejosos e dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas ela é uma advertência para os ímpios, para aqueles que não quiseram ouvir o Evangelho, para aqueles que não servem a Cristo. Se vai ser celebração para um grupo, vai ser choro para outro grupo. E aí eu preciso entender isso. De forma prática, a esperança no retorno de Cristo não nos afasta da vida presente. Escute isso. O fato de eu estar olhando para a eternidade não pode tirar de mim a responsabilidade de viver o presente, de manifestar o reino de Deus, como falamos ontem, de trazer a vontade de Deus, o governo de Deus para a terra. Então, à medida que eu vivo o presente, trazendo o governo de Deus, eu olho para o futuro com a esperança de que ele vai voltar. Então, entenda, a esperança do retorno de Cristo, ela precisa nos moldar e moldar cada aspecto da nossa vida. Então, no momento de crise, eu tenho uma esperança. É a esperança que Ele vai me buscar. Quando eu estou num momento assim, servindo, eu preciso entender que eu preciso servir com urgência, porque o tempo é curto. Os sinais estão aí para todos verem. Jesus está voltando. Então, se eu vou pregar, eu preciso fazer isso com ousadia, porque eu quero que todos estejam prontos, que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos experimentem o que eu e você experimentamos. Nós precisamos, irmãos,
perseverar com alegria. Por quê? Porque o fim vai ser glorioso. Ele vai nos buscar e nós estaremos com ele. Então a esperança cristã é o retorno de Cristo. Essa é a grande esperança da igreja. Ele virá como prometeu. E ele virá para a igreja, para buscar a igreja. Ele virá de forma visível e gloriosa, para buscar um povo santo, para restaurar todas as coisas e para julgar o mundo. Então não esqueça, ele prometeu voltar, os sinais apontam para a volta, para a sua vinda. Essa esperança, ela é dos crentes, ela é daqueles que abriram o coração para Jesus entrar. Essa esperança é nossa. E aí nós devemos viver com vigilância e santidade. E o retorno de Jesus vai trazer juízo a todos. E aí você precisa entender que essa esperança da volta de Cristo molda a minha maneira de viver hoje. E eu quero terminar com uma frase. A esperança cristã não é um desejo incerto, mas uma promessa segura. Cristo voltará e estaremos para sempre com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui abençoar sua vida. Amanhã, se Deus permitir, eu vou falar sobre igreja como família de Deus. Deus te abençoe. Até amanhã.